Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso. Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho com um software de simulação, que permite a gente programar virtualmente um CLP, tá joia? E a gente consegue simular algumas funções em linguagem Ladder, tá? A gente se refere aqui ao CodeSys, perfeito? Vamos lá. Esse é um programa gratuito, tá, pessoal? Vocês podem fazer download no site do CodeSys, tá? Então, vocês podem entrar lá, acessar e fazer o download da última versão. E é gratuito, tá? Então, basicamente é uma plataforma aí que simula o funcionamento, e dá pra gente escrever os programas em Ladder, tá joia? Portanto, pessoal, vamos iniciar aqui com um novo programa, um novo projeto, tá? Basta clicar lá na parte superior, novo projeto, e aqui a gente vai criar um projeto standard, um projeto padrão aí, perfeito? Nós vamos criar, por exemplo, um projeto chamado Projeto 1, tá? Para facilitar nosso entendimento, tá? Então, ele vai criar aí toda a parte de estrutura, para desenvolvimento de um programa utilizando aí a linguagem Ladder. Depois disso, pessoal, ele surge então, a primeira parte a gente define aqui qual tipo de dispositivo a gente vai querer, Nesse caso aí a gente vai utilizar uma versão, nesse caso aí do software, do Windows, Então a gente vai usar esse WinV3 aqui, tá joia? Então ele simula aí, ele faz com que nosso computador transforme-se, emule um CLP, e a linguagem que a gente vai escolher, como eu falei para vocês anteriormente, é a linguagem Ladder, tá? Como aqui aparecem outras, mas nosso foco do nosso curso aqui é linguagem Ladder, tá bom? Então basta clicar em OK, ele irá surgir as configurações que a gente vai utilizar neste projeto. Bom, então tá aí, do lado esquerdo de vocês surgiu a nossa aplicação, E aqui nós temos justamente o programa, Então basta clicar aqui em PLC PRG, de programa, e aí a gente tem o ambiente de programação em Ladder, tá? Então, para o desenvolvimento, tá? As ferramentas que a gente vai utilizar estão aqui em cima, Os símbolos, das bobinas, dos contatos, dos blocos, estão todos aqui em cima. Então, a primeira coisa, a gente vai criar uma nova linha, obviamente, tá? Então, vou criar a linha 1 e a linha 2 estão aqui, mas vamos lá, a gente vai primeiro colocar uma bobina, na linha 1. Se vocês lembrarem da última aula, a gente tinha um exercício seguinte, nós tínhamos um botão para ligar, um sensor e um botão de desliga que iria acionar ali o nosso motor, tá joia? Então vamos tentar replicar esse exercício da aula anterior, tá? Então esse cara aqui para nós vai ser o motor, tá? Nossa bobina, nossa saída, Nesse caso aqui nós temos, não precisamos mexer em nada, Porque nós temos uma variável, nós chamamos ela como motor e ela é do tipo booleana, Só tem dois estados, 0 e 1, ligado e desligado, tá? E o resto a gente não precisa mexer em mais nada, tá bom? Depois disso, a gente coloca, então, o primeiro elemento de entrada para nós, que era justamente o botão liga. Eu vou colocar aqui botão underline liga, para a gente entender a que ele se refere, Mesma coisa, criado essa variável, não precisamos mais nada, E percebam que aqui, vai mostrando o tipo de variável que a gente está criando, tá bom? Depois, vinha um segundo elemento, Justamente aí, que a gente chamou ele de sensor, Então, só invertendo aqui, a gente chamou ele de sensor, tá joia? Então, temos aí ele também, o sensor, também do tipo booleano. E a última entrada era um botão, um botão NF, tá joia? Que era o botão desliga, tá joia? Então, um botão underline desliga. Estas eram as nossas variáveis, tá joia? Então, estão aí, tá joia? Então, a gente conseguiu já escrever o nosso projeto. E o ponto legal aqui é a simulação, tá certo, pessoal? Isso é muito interessante. Para isso, a primeira coisa, para a gente simular, a primeira coisa é vir aqui em cima, em online, tá? E colocar o nosso ambiente, nosso computador na condição de simulador, tá joia? Então, ele vai simular um CLP. Então, clico aqui em simulação e, obviamente, aqui já aparece o estado dele, simulation, tá bom? Depois disso, o que a gente tem que fazer é conectar,
virtualmente aí com o nosso CLP, tá joia? Então a gente clica aqui nessa parte em cima, né? Ele vai basicamente criar, né, esse projeto e fazer um download para o CLP. Algo que acontece isso também no ambiente real, né? A gente cria o nosso programa no computador e depois envia para o CLP, fazendo um download, tá joia? Então ele vai processar isso, vai verificar se tem algum erro, tá joia? Então a gente tem que sempre se atentar na parte de baixo para ver se tem algum erro, tá joia? Aqui ele indicou mensagens, mas mensagens são algumas coisas ali internas, tá? Então a gente não precisa se preocupar com as mensagens. Mas se aparecesse um erro, a gente teria que corrigi-lo, tá bom? Mas enfim, então aqui percebam que a gente já está nesse estado de simulação, a gente não está simulando ainda, tá? Mas para simular, a gente tem que vir aqui, ó, e dar um start, tá joia? Agora sim, está no modo run, tá? Então se eu pauso, né, stop, dá um stop aqui, ele está no modo stop, então não está executando, e quando eu clico aqui em start. Para simular esse programa, tem duas maneiras. Eu vou mostrar a primeira e logo em seguida a segunda, tá? Pois bem, a primeira, pessoal, é a gente utilizar esses valores aqui preparados, prepared value. Então, no nosso sistema, na nossa indicação anterior, para a gente acionar o motor, o botão liga tem que estar em estado true, né, em estado 1, o sensor também tem que estar em estado 1 e o botão desliga tem que estar desligado, tá? Como é que a gente faz isso? Basta eu clicar aqui, ó, né? Apareceu true, né? Depois eu posso também colocar true aqui e esse cara já está em estado falso. Aí eu clico com o botão direito e escrevo write all values, tá? Então vamos ver o que acontece. Olha lá. Então agora está true, né? Verdadeiro, estado lógico 1, estado lógico 1 e esse aqui está parado, né? A gente não está forçando ele. Mas como ele é normalmente fechado, o seu estado natural, ele permite a passagem, né? Ou seja, dessa forma nós temos a continuidade virtual, né? Passando o botão liga, o sensor e o botão desliga. Para desligar, eu preciso vir aqui, né? Então, soltar, obviamente, esses dois botões, ou então eu tenho que forçar a minha condição aqui, ó, desse botão também para true, né? Para forçar ele a inverter de estado. Então percebam aí, ó, que nesse caso, quando o botão liga está true, a gente bloqueia o funcionamento do motor, tá joia? Então basicamente esta é uma forma de simular o seu processo. Agora vamos ver a próxima, que é utilizando uma ferramenta chamada Visualization, que tem aí no CodeSys. Vamos lá. Então, pessoal, para a gente criar o Visualization é muito simples. Basta você vir aqui na sua aplicação, né, o que você está desenvolvendo, e adicionar um novo objeto. De qual tipo? Visualization. Tá joia? Então, quando você clicar aí, ele vai criar, né, basicamente um novo ambiente para a gente fazer algumas conexões entre a parte de visualização e a parte do nosso programa, as variáveis do nosso programa. Basta clicar aqui em Active e adicionar. Então agora demora um pouquinho para ele pegar todas as bibliotecas, né, os símbolos, e aí ele vai mostrar para nós, né, ele vai gerar aí uma parte de visualização. Então, pessoal, depois de construído, né, esse novo objeto aqui, Visualization, né, ele aparece aqui para nós, tá joia? Então, basta clicar nele, né, para ele aparecer aqui para vocês, caso ele não tenha aparecido imediatamente. E aqui nós temos as ferramentas, né, como é que a gente vai colocar, né, alguns elementos aí, tá? Então a gente vem aqui Visualization Toolbox e aqui vai ter vários objetos que a gente pode colocar. Por exemplo, no nosso caso nós temos o quê? Dois botões, né? Um botão normalmente aberto, um botão normalmente fechado e além disso um sensor. Aqui ele não tem um sensor, né? Ele não tem um elemento de sensor. Então a gente vai representar também como um botão, né? Porque no fim das contas é assim que funciona, um switch, né? Então, ó, vou pegar aqui um botão do tipo push button, né? Pegar esse aqui, tá joia? E a primeira coisa que eu vou fazer é atrelar uma variável a ele. Qual variável? Né? A gente tem uma variável de entrada, ó, a primeira que nós tínhamos lá é justamente o botão liga, né? Então vamos colocar ele aí, tá?
Então, a gente faz isso, dá para mudar a cor, por exemplo, a gente pode colocar um botão com fundo verde, né? Faz mais sentido, para ligar a gente usa um botão verde, tá joia? Depois disso, a gente pode criar um segundo botão no mesmo tipo, né? Só que vai ser o botão desliga, tá? Então, a gente pode colocar ele aqui e nas propriedades modificar aqui, então, ó, variável, a gente vai colocar como variável o botão desliga, tá? Então, são os dois botões. E o sensor, pessoal, além disso, deixa eu mudar aqui para vermelho também para ficar mais interessante. E, por fim, né, a gente vai usar pode ser um deep switch, né, para significar aí o funcionamento de um sensor. Então, esse aqui seria o nosso sensor, tá joia? Então, a gente vem em propriedades e coloca aqui como variável também aí o sensor, tá joia? E como aqui também não tem a simbologia de um motor, né, o que dá para fazer é indicar com uma lâmpada, tá? Então, uma lâmpada aqui, ó, essa lâmpada vai significar para a gente uma variável, né, a variável do motor. Então, quando ela estiver acesa, significa que o nosso motor estaria fechado, né, estaria funcionando, tá? Então, aí eu coloquei a variável motor e aqui vamos colocar uma cor mais interessante, né, um verdezinho para indicar o funcionamento, tá bom? Então, a gente criou esses objetos e atrelou as variáveis que estavam no nosso programa, tá joia? Então, a gente retorna para cá e faz o seguinte. Para eu simular isso aí, eu volto de novo aqui, né? Clico em login, vou fazer um novo download, né, para o meu CLP virtual. Ele vai processar estas informações e aí sim a gente vai ter dois ambientes, dois objetos, né? Um objeto que vai tratar da programação ladder e do lado seguinte a gente vai ter a visualização, tá joia? Agora, então, a gente tem esse ambiente aqui, né, que a gente já tinha simulado anteriormente, mas agora a gente tem o Visualization. Para facilitar a observação desses dados, dá para a gente colocar um elemento do lado do outro, tá? Isso facilita para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, do lado esquerdo, nós temos o programa que estaria dentro do CLP e do lado direito, os objetos que a gente teria, né, lá no mundo real, né, que está conectando o botão, sensores e a lâmpada, tá joia? Então, de novo, a gente clica em Start, tá joia? Agora nós temos, de fato, os objetos. São objetos interativos, tá, pessoal? Então, a gente pode pressionar ele e vai acontecer alguma coisa. Olha aqui, então, o que acontece? Esse objeto está atrelado a esta variável. Então, quando eu clico aqui, né, ele faz justamente a mudança, né, da variável que eu estou indicando lá, tá joia? Então, aqui é lá um botão NA, né, aqui internamente é um contato NA, ou seja, o estado normalmente aberto, né, normalmente aberto não está fluindo corrente. Então, quando a gente pressiona o botão, ele permite, né, ele transforma, né, a variável que estava aberta para a variável fechada. Então, essa é a primeira condição. Além disso, né, a gente falava do sensor. Tá? Então, para funcionar, o botão liga tinha que estar acionado, o sensor também teria que estar acionado e o botão desliga desacionado, tá joia? Então, é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então, quando eu coloco aqui o Deep Switch na posição fechado, né? Então, ele envia um sinal lá interno para o CLP reconhece o sinal e fecha também o seu contato, tá bom? E para desligar, basta você ou desenergizar alguns desses dois elementos ou pressionar o botão desliga, que vai enviar um sinal aqui e inverter a condição, né, desse contato normalmente fechado. Tudo bem? Pois bem, pessoal, então desta forma a gente apresentou a vocês uma ferramenta, né, um software que consegue simular alguns sistemas, né, de CLP, né? Em especial aí, como a gente viu, é um elemento bastante versátil, dá para você colocar alguns objetos e interagir com eles, isso é muito interessante. Portanto, sugiro a vocês que façam um download desse programa e comecem a executar a partir de agora os programas, as atividades neste simulador. Tudo bem? Pois bem, na aula de hoje é isso. Sugiro a vocês acessarem o material de apoio e nos vemos na próxima. Até mais!